Deixa eu contar uma coisa pra você. Vamos falar muito de Galo? séria. Vamos falar de Galo? Vamos falar de Galo. Já acabamos de muito falar. séria, inclusive, tá? Eu disse aqui, e o Elton confirmou o que eu disse, porque o Elton pensa como a mim. Se a realidade do Atlético é essa realidade que a gente tem visto aí, de uma força absurda para jogar, quando as coisas funcionam muito bem, vai parir uma bigorna para ganhar do adversário, e quando as coisas não funcionam tão bem, ele não tem forças, ele é um time que compete pouco, ele é um time pouco físico e ele é um arame liso. O Atlético é um time panda que joga e deixa jogar. Eu não admito que você tome um contra-ataque na casa do adversário. Eu não admito que o Atlético ofereça tanto espaço para um adversário como ofereceu no primeiro gol. Eu não admito que o jogador não faça uma falta. Vocês viram quantas faltas o Atlético fez no jogo? Em 100 minutos de jogo, 5 faltas e falta é recurso do jogo. Olha esse lance aí. Você não tem um jogador para parar o atacante do Mirassol. Um jogador. O cara domina, gira e todo mundo com os olhos assistindo. Esse time é um time arame liso total. Arame liso total. Ano passado eu já chamava a atenção porque o Rubens era a reserva desse time e durante meses ele foi o líder em desarmes desse time aí. Quando joga com a bola nos pés costuma dar certo e quando não joga vai parir uma bigorna para ganhar de qualquer adversário. E aí quando você olha... Ô, Gabriel, você tem a classificação aí que a gente pode mostrar aqui? Me dá a classificação aqui porque isso aqui é importante demais a gente destacar, mas é óbvio, tá? Mas é muito óbvio. Quando você vem para a classificação, repare o primeiro time que está acima do Atlético. Vitória, o Atlético ganhou dele? Não, empatou em casa. Os dois que estão abaixo no Z4, o Grêmio, que é muito ruim, ganhou do Atlético. Mas só o Atlético tem uma vitória esses dois. O Santos deitou no Atlético com o Zé Ivaldo, parecia que era o Baresi em campo, e o Barrial fez o outro gol. Deitou no Atlético na Vila Belmiro o Santos. E olha onde os dois estão, e olha onde o Atlético está, e entre quais times o Atlético está. Se isso aí não... Aliás, se o ano passado não acendeu luz de alerta no Atlético, e se isso aí, e se essa tabela não acendeu luz de alerta no Atlético, e se estão com esse papo de que não, é só o início do campeonato, daqui a pouco tem um Mundial, para e depois da volta do Mundial a gente resolve. Isso aí é que nem aquele papo da sua mãe com você, na volta a gente compra. Só uma curiosidade, antes de passar para o Breno, que o Breno esteve lá, né, presenciou como que foi esse empate do Atlético, mas uma curiosidade, você falou aí a respeito dos jogos que o Atlético teve, o Atlético fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro contra Mirassol, Botafogo, Santos, Vitória, São Paulo e Grêmio. Esses times somados que o Atlético enfrentou, que estão na parte, o melhor colocado é o Botafogo, que está em 8º, tem 38 pontos. Todos esses times somados. Só para dar um exemplo da tabela mais complicada do Cruzeiro, e o Cruzeiro está à frente, eu acho que é importante nesse momento a gente fazer um paralelo, eu detesto ficar fazendo isso, mas aqui a gente está em Minas e é bipolarizado mesmo, é Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro enfrentou Mirassol, Internacional, São Paulo, Bahia, Bragantino e Vasco. Esses times juntos têm hoje 53 pontos. A tabela do Atlético entregou 38 pontos. A tabela do Cruzeiro, 53 pontos. Então veja a diferença do que o Cruzeiro enfrentou até agora no campeonato e o que o Atlético enfrentou. O Atlético, só para lembrar, e é sempre importante reforçar, o Santos tem uma vitória no campeonato, foi para cima do Atlético. O Grêmio tem uma vitória no campeonato, foi para cima do Atlético. O Campeonato Brasileiro do Atlético hoje é de luta contra o rebaixamento, né? É um campeonato semelhante ao de 2024, o Atlético encerra a temporada lutando contra o rebaixamento. O Atlético hoje, em 2025, ele luta para não cair. Eu não posso olhar para esse Atlético e fazer qualquer outro tipo de projeção que não seja essa. O Atlético não ganha do Mirassol, o Atlético não ganha do Grêmio, o Atlético não ganha do Santos, o Atlético não ganha do São Paulo em casa, o Atlético não ganha do Vitória em casa, o Atlético não ganha de ninguém. O Atlético não ganha de ninguém. O Atlético tem uma vitória no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. E não vou nem desmerecer o Botafogo, não. Mas o Atlético tem uma vitória no Campeonato Brasileiro e é contra o Botafogo. Fora isso, esse Atlético não ganha de ninguém, cara. Ô, Thiago, a maior luta hoje do Atlético é do Cuca encontrar um time que seja competitivo de acordo com o que a diretoria acha que é e não é. Não tem. Essa é a grande questão. Mas a grande responsável por isso é a diretoria do Atlético. Um time bom, um elenco que não é
o elenco considerável para disputar. E aí, qual é o problema do Cuca? Ele tem um time bom. Aí, nesse meio tempo, ele perde o Arana, aí ele perde o Alan Franco, aí ele perde o Lianco, os jogadores que estavam ali sendo titulares absolutos dele. Aí ele tem o Hulk que fica fora do jogo. Aí o menino agora se lesiona. Nós estamos falando de titulares. Posso perguntar uma coisa? Pera, deixa eu acabar de concluir isso aqui só para você entender. A maior dificuldade do Atlético, sabe o que é? É entrar jogador para poder compor a ausência de algum titular. Esses caras não entram para resolver o problema. Olha o banco que o Atlético tinha no jogo contra o Mirassol, num campeonato brasileiro, num jogo que era importantíssimo. Se pro Cruzeiro fez tanta diferença fazer 3 pontos, pro Atlético faria muita diferença ganhar do Mirassol. A coisa ia mudar. Galante. Mas aí na hora que ele coloca... O maior problema do Atlético hoje é físico. Não é só. Não é só isso, não. Não é só isso. O Atlético tem 7 jogadores no departamento médico. Não é só isso, não. É também. Tem 7 jogadores no departamento médico. Também. É também. Que é só. Não, não falei que é só não. Falei que é o maior. Não é. Você falou mas maior. Eu só disse que eu acho que esse é o maior problema do Atlético. O Atlético tem 7 jogadores no departamento médico. Tivesse Eu acho que pode ser o maior mesmo. Eu acho que é o maior. Se ele tivesse 7, reflete na escalação. Mas deixa eu te falar um negócio. Se ele tivesse 7 e se o banco do Atlético fosse capaz de entrar e resolver o problema, não teria problema. Mas se ele tivesse esses 7, o problema se ele tivesse esses 7 jogadores o time no banco, estava mais forte, gente. Tudo bem, estava mais forte, o time. Mas quem tem 7 jogadores quebrados assim, gente? Opa, peraí. Quem tem 7 o quê? Jogadores quebrados assim. Olha os principais times que a gente acha que estão no mesmo patamar de Atlético e Cruzeiro, olha pro banco e vê o que tem. Não, o patamar do tem Gabigol no banco, irmão. O patamar do Cruzeiro tem Gabigol, o patamar do Atlético é outro. Peraí, o patamar do Atlético é outro. Pois é. O patamar do Atlético está sendo Mirassol, Vitória. Você sabe qual é o maior problema aqui? Sabe qual é o outro Juventude. problema além disso? O Cuca está se vendo obrigado a utilizar jogadores que não estavam nos planos dele. Só que, tá bom, o Cruzeiro tem o Gabigol no banco. Quantos jogadores estão lesionados no Cruzeiro? Não, Thiago, nós estamos falando. Thiago, Ninguém está desmerecendo o que você está falando, não, Thiago. Não, Thiago, você tem razão. Desculpa, eu sei que a eu tenho razão. preparação física, nossa, modéstia. Mas eu sei que eu tenho razão. Agora, o ponto é simples. Por que o Cristiano Nunes nunca se explica? Por que ele não dá? Por que ele não fala nada? Ele fala no vestiário. Ele grita que é uma beleza. Mas por que não chega para dar uma... Ô, gente, o negócio é o seguinte, não é a preparação física. É outro problema. Mas o Cuca falou, então é a preparação falou na coletiva dele. Eu perguntei isso ao Cuca, você viu a coletiva dele? Eu assisti, inclusive, essa pergunta. Ele falou sobre a sequência de jogos, ele falou sobre as viagens do Atlético. Mas todo mundo tá tendo isso, Breno. Ok, mas o problema é como que o Atlético planejou a pré-temporada. O time do Cruzeiro... Agora é fácil chegar no preparador físico e bater, né? O time do Cruzeiro jogou contra o Palestino, foi o mesmo time que jogou contra o Vasco? Não foi. Então, mas não é porque ele estava poupando, não conseguiria. Ele não conseguiria. Vamos voltar lá para a segunda semana de janeiro. Tem que voltar, quando eu peguei, debuiei o Atlético aqui, tive o apoio do Valu. Tem que voltar. E fui esculachado por grande parte da internet. Fui esculachado. Que eu peguei e falei a respeito do planejamento. Aí me falaram assim, Elton, mas o Campeonato Brasileiro ele terminou no dia 8 de dezembro. Então os jogadores precisam de 30 dias. É também pela lei que você pode dar 20 dias de férias. E depois os outros dias de férias você distribuir até antes do final de um ano. E o Atlético vai poder fazer isso e qualquer outro clube no Mundial. Qualquer outro clube vai poder fazer isso. Então o Atlético deveria ter repensado melhor ou pensado melhor a sua pré-temporada. E hoje tem respingo. E por isso que me dá também argumento para falar da minha fala na sexta-feira que eu discuti com o Breno. O Breno estava lá em Mirassol. Não, em Mirassol mesmo você já estava, né? Tava lá em Mirassol e o Breno falou assim, tem uma boa notícia, o Alan Franco volta. Gente, eu não preciso ser médico, eu não preciso ser formado em medicina, não. O tempo que a gente trabalha com esporte, a gente entende que quando o jogador é liberado, o ideal não é ele ser colocado de início de jogo. É nítido isso. Só se ele tiver 100%, né, gente? Não, aí tem uma coisa que tem que ser esclarecida que não faz sentido. Vocês me desculpem. 100%. Aqui, a lesão, inclusive o Atlético comunicou a lesão do Alan Franco hoje. É no mesmo joelho. Não é a mesma. No mesmo joelho. Ok, mas não é igual. Você tem uma predisposição. Coisa, ele teve uma lesão muscular, aliás, foi do ligamento no primeiro, e agora foi uma lesão óssea. E eu conversei com o pessoal do Atlético hoje para entender isso. E tudo dentro de a mesma lesão. O que me falaram? Cara, foi uma coisa casual de futebol. Qualquer um poderia ser. Não é porque ele teve uma lesão no mesmo coxa. Ô, Breno, foi isso que me falaram. Esse joelhinho aqui, ele tá mais enfraquecido por causa de uma lesão. Então, Elton, a predisponibilidade dele Rodrigo não é Lasmar,
foi ele que te passou? Não, então pera, foi ele que te passou? Não. Nós temos um médico lá. Então beleza. Eu até queria ouvir isso dele. Ô, Rodrigão, que me passou, Rodrigo, manda aliás, ele precisa vir público, né? Manda pra gente. Ele precisa vir a público explicar as 250 lesões do Atlético. Eu não me sinto à vontade aqui de ficar discutindo essa questão, porque eu não sou médico. Mas eu tenho respeito. Não, você não precisa ir na Lua para falar que a Terra é redonda, não. Mas não é isso, não. Que, é para falar o seguinte, é plana, para falar o seguinte, se ele tinha ou não condição. Porque se o Atlético mandou ele para lá, ele tem condição, Everton. Ô, Breno, entendi. O Elton tá falando. Eu estou falando não é de jogar o jogo todo, não é de começar a partida. Pincelava ele, cara. O que o Elton tá falando para mim, resumindo numa frase, é do que o Atlético tem feito. O jogador sai do DM, ao invés dele sentar no banco e ir ganhando minutos, ele sai do DM, a primeira partida que ele pode sair do DM, ele vai pro time titular. Por que acontece isso? A necessidade. E a falta de quê? E a falta de quê? De planejamento. E eu vou dizer mais. O Atlético botou para rodar um jogador que vinha de contusão. Os meninos falaram, então, portanto, não é oportunismo, tá? Falaram aqui na sexta-feira. O Atlético não deveria já rodar com o Alan Franco, porque pelo tempo que ele ficou parado, é melhor que ele volte. Só que aí o Atlético necessita de ter o Alan Franco no time titular, sabe por quê? Improvisado numa posição que não é a dele. Ele está se esforçando para atender uma demanda do Cuca de jogar improvisado. Jogar improvisado. Entendeu? E aí, outra coisa, eu não preciso ser médico para criticar uma atitude ou outra. Eu não preciso ser técnico e nem ter sido jogador para achar que o Cuca errou na escalação inicial do time. Foi o que eu falei lá no meu Instagram. Por quê? Porque o Cuca disse assim, quem é do ramo entende o que eu fiz. Não. Nem quem é do ramo entende. Aliás, pode até entender, só não concorda. Porque quando você improvisa, você mexeu demais no sistema. Então, o Alonso já tem sérias limitações como zagueiro. Panda total. Panda, lento, panda pra cacete. Panda. Aí você tira ele da zaga e põe de lateral. Você tem o Rubens para atuar por ali. O Rubens é o melhor jogador defensivamente que atua pelo lado esquerdo entre os três. Alonso, Arana e Caio. O Rubens é quem melhor marca dos quatro. Certo? Mas aí, peraí. Aí você saca o zagueiro, põe o zagueiro lá, põe o Rubens pelo meio, etc. Cara, põe o Rubens lá, deixa o zagueiro do zagueiro, põe outro zagueiro aqui do lado dele, põe o lateral, pega o Fausto Vera, que não é uma sumidade, mas tá no elenco, então você joga, pega, aí coloca Franco e Vera e mexe pouco no time. Aí você inventa, tanto estava errado que no segundo tempo você consertou e o time jogou melhor. Mas por que ele fez isso? De forma fortuita. Não, mas sabe por que ele fez isso? Se a gente parar para analisar, é o que eu acabei de falar aqui. Ele está sendo obrigado a usar alguns jogadores que ele não gostaria de contar. Obrigado a usar jogador sim, mas essa mexida que ele deu na defesa está errada. Eu concordo com você que está errado. Mas se a gente parar para entender o porquê que o Cuca fez isso, então vamos começar lá pelo meio de campo. Ele não quer colocar o Fausto Vera para jogar. Não, mas jogador, o Fausto Vera, mas calma, é melhor ele improvisar? Aí ele vira e pensa o quê? Pô, eu tenho o Alan Franco aqui e pra mim o Rubens é um jogador que é um Sabe jogador... que é o grande problema do Atlético também? Deixa eu explicar pra você entender, criança. O Rubens é um jogador que tem maior vigor físico. Então eu vou colocar o cara... Eu tô falando isso porque eu ouvi isso lá dentro do Atlético. Mas tá errado. Não tô falando que tá certo ou errado. Não é porque você ouviu lá que os caras estão certos, eles estão errados. Estão fazendo agada, estão fazendo um monte de agada. Ele coloca o Rubens para fortalecer o meio de campo. Só que aí o que acontece? Na lateral esquerda, por que não foi o Caio? Porque eu sei que de dentro do Atlético, a notícia era o seguinte, se o Caio não for bem contra o Venezuela, ele não vai ser o lateral. Ele vai ser sacado do time. Ele teve a chance na Venezuela. Ele não foi bem, então o Cuca sacou do time. E o Caio sabia disso. Entendeu? Que ele teria essa chance. Então saca. O que eu vou colocar? Eu vou colocar o Rubens, enfraqueça o meio de campo. Pô, mas o negócio do jogo é o meio de campo. Eu tô concordando, não. Tô tentando explicar o pensamento dele. Então fica o meio de campo. Aí eu vou fazer o quê? O Alonso na seleção do Paraguai, ele joga pela esquerda. Mas a seleção do Paraguai não joga como o Atlético. Beleza, joga. Mas ele coloca pra lá. Aí, por que ele não coloca o Igor Rabelo então? Ah, não, porque o Rômulo tem um vigor físico maior. Ele é mais rápido que o Rabelo. Mas não vinha jogando. Eu coloco na direita, mas não vinha jogando. Ah, e aí eu coloco quem na esquerda no lugar do Alonso? Tem que ser o Vitor Hugo, porque ele é o único canhoto que tem no time. Aí ele faz isso. Eu tô de acordo com isso? Não. Eu colocaria o Rabelo, eu colocaria o Alonso, eu colocaria o Rubens lá. Mas eu consigo entender o que o Cuca pensou e não deu certo. Tudo bem, você aliás, entender. O Atlético... Eu entendo que ele inventou. Aliás, e outra coisa, gente, o elenco do Atlético, desde o ano passado, nós estamos avisando. É um problema grave. E aí, no início do ano, o Rubens Menin disse, está entre os melhores. Não está. O time titular completinho, com jogadores improvisados no meio campo, completinho, é bom.
O elenco não é. Se o elenco do ano passado fosse ruim, não era finalista de Libertadores. Se o elenco do ano passado fosse ruim, não era finalista de Libertadores e Copa do Brasil, não. Então você considera o elenco, mas o técnico, o trabalho do Milito ano passado, você não considera. Ele foi carregado por um bom elenco. Pois é. Carregado por um bom elenco. Sim. Ele não fez nada. Ele não fez. O elenco era bom. Alguns bons jogos dele. O elenco era bom. Alguns bons jogos. O elenco do ano passado era bom, não era? O elenco era Aí muitos jogadores saíram. E você fala que eles não fazem falta nenhuma no Atlético. Alguns não fazem falta. Quer que eu te cite os que não fazem falta? Não. Eduardo Vargas, Allan Kardec. Quem mais? Você fala 2, irmão. Quantas saídas? O Mariano. O Batalha, ele fala... Quantas saídas? O Batalha, ele fala que na Argentina todo dia nasce um Batalha. Você falou que o Batalha não joga nada. Mas eu não sou eu que tô falando, o técnico do Boca botou ele no banco lá do time, irmão. Mas aqui ele jogaria. Aqui ele jogaria. Ele tava no banco. Então o Gabigol tá no banco, aqui não joga nada. O Gabigol tá no banco, tá vendo como é que eu te empurro para a O Grêmio eu não acompanho não, mas o argentino eu acompanho. Ele foi reserva no início, depois ele se machucou e voltou a titular. Agora ele é titular do 19º colocado do Campeonato Argentino. Que ótimo, que maravilha. Todo dia nasce um Batalha, pelo amor de Deus. Ele era zagueiro no Atlético. Ele era zagueiro porque não tinha zagueiro, irmão. Eu tô falando zagueiro. O técnico mas ele estava bem por ali. Então, aí o técnico metia ele. Porque é duro um volante ser o melhor dos seus zagueiros. E é duro um jogador que não é volante. E é duro um jogador que não é volante, Thiago, como o Alan Franco, ser a sua única opção. Ele não é primeiro volante, não. O Alan Franco não é primeiro volante. Ele está quebrando um galho no Atlético de primeiro volante. Porque o Atlético não tem no elenco um primeiro volante. O Atlético não tem. Nós vamos repetir isso aqui mais uma vez, que o elenco do Atlético tem carências absurdas. E outra coisa, falando em Siga, que o Thiago critica aqui, vocês do Siga aí e o Paulo Brax, vocês precisam fazer que nem lá no Cruzeiro estão fazendo agora. Futebol tá competitivo pra cacete. Vocês acham que o Vitória, o Mirassol consegue bons resultados aí? Por quê? Porque é time físico que compete pra cacete. E por que o Atlético não tá conseguindo? Que é um dos problemas graves. Compete pouco, é um time pouco físico. Então, quando vocês forem contratar, agora na janela, que eu não sei se vai, porque vocês querem só... tem que bater o orçamento, pagar a conta, e não tá pagando, porque a dívida tá só aumentando, né? Isso eu não sei se vocês vão contratar, não. Jogador físico, vocês têm que ter pelo menos uma meia dúzia de Rubens aí no elenco. Meia dúzia de Rubens. Pois não, Valu? Acho que todo mundo já colocou as questões, passando desde o planejamento, do elenco realmente ser curto, das lesões que acontecem no momento. Agora, dito isso, para mim, a situação do Atlético atual no campeonato não reflete aquilo que o Atlético pode fazer no campeonato. Para mim, é um momento de oscilação por conta de vários fatores que todos nós já apontamos aqui. Agora, diante do exposto, que é o quê? Eu estava até conversando com o Elton hoje, acho que o Atlético tem uma tabela também, deve fazer uns 10 jogos no mês de maio. O Breno, se souber, aí não todos os jogos, mas se souber o número de jogos, pode ficar à vontade para falar. Cara, é o que você tem. Então você tem 10 jogos em maio, muito importantes, definição de Copa do Brasil, definição de Copa Sul-Americana e mais pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Um jogo em junho e aí para. Onde muitas equipes vão melhorar, dar aquela reestruturada na condição física, o Atlético vai pagar por conta do mau planejamento no início da temporada e a demora até para trazer o Cuca. Talvez o Atlético vai fazer a pré-temporada dele no mês de junho, na época da parada do Super Mundial. Dito tudo isso, eu acho uma situação muito parecida com a que o Milito viveu o ano passado, em que a gente dizia, o Milito está com jogadores na Copa América, o Milito está com um departamento de futebol cheio, ele precisa de repensar. Eu hoje acho que o Cuca precisa de repensar um pouco, não é por conta dele, por exemplo, estar mal. Você quer tirar o Rony do time? Não é que eu queira tirar o Rony do time. Talvez para o bem do time, repito, com todos esses problemas para fazer talvez o Atlético ser um pouco mais forte. É inconcebível um jogador fazer, com todo o respeito que o Mirassol merece, mas não foi o Messi que arrancou com a bola nos pés do campo de defesa e chegou até dentro da área do Atlético. Talvez, qual seja o caminho? O Hulk não tem condições de tirar o Hulk do time do Atlético enquanto ele estiver vestindo a camisa do Atlético. Talvez você tirar o Rony, colocar o Igor Gomes, deixar esse meio campo com Scarpa, Coelho do outro lado. Esse é o problema, talvez, Valor. eu não estou dando aqui a solução, tá, gente? Eu estou só achando o que talvez o campo
e as ausências, tudo esteja gritando. Você foi irretocável, Valu. O não. técnico tem que repensar algumas coisas assim. Deixa treinador. então, você falou aqui mal da escalação, vendo, então, a gente vai, e agora você não está concordando com o que o cara está falando? Ele fala exatamente isso. Igor Gomes não pode ser opção para mudar jogo. Cara, mas tem que ser. Bernardo no elenco. Eu não falei para o Bernardo mais uma vez. Se seu elenco é esse, então faz o seguinte. Não dá. Tem que priorizar algumas coisas. Tem que priorizar algumas coisas. Vai priorizar o quê? O Brasileirão tem que ser. O seu contorcionismo pra cair, tá? Surpreende. Senão vai pra cair. Senão vai cair. Se não priorizar o Campeonato Brasileiro, cai. Porque, enfim, agora você tem coragem pra falar. Mas eu acabei de falar aqui que o Campeonato do Atlético é luta contra o rebaixamento. Se jogar essa bolinha daqui até o fim do ano, cai. E cai mesmo. Se jogar esse futebolzinho que tá jogando, cai. Então, tem que olhar pro jogo do Atlético, pro futebol, fala isso pra e diretoria. repensar isso. Fala isso pra diretoria. Se eles não estão escutando, porque velho. É o seguinte, se eles não estão hoje escutando. O Atlético tem que entender, depois desse empate, que pra mim teve gosto de derrota, até porque eu fui até entrevistar o Vitor Hugo, eu falei, como é que você fez dessa derrota? Ele falou, não, foi empate, eu até assustei. Eu falei, não é mesmo, porque pra mim tinha sido uma derrota. Levar um gol como levou no final do jogo, não pode. E outra coisa, agora, o Cuca não pode falar o que ele falou. Se o Alonso estivesse ali, não teria. Olha o que o Alonso fez na final da Libertadores. É um panda. Se estivesse no lugar do Ivan Roman ali, era o mesmo problema. Era o mesmo problema. Você não pode pegar um menino que é o chileno Ivan Roman e achar que a culpa é dele. A culpa é dele. Quem estava na marcação do Reinaldo lá atrás? Tá fácil. Então fica difícil. Você põe o Bernard para jogar, ele não joga com a bola, ele não joga sem a bola. Mas você insiste. Aí você coloca ele para ficar no segundo pau e culpa o Ivan Roman, porque o Ivan Roman deixou o cara cruzar. Peraí, né? Peraí, vocês estão de brincadeira, né? Olha quem vocês estão usando para mudar jogo, gente. É isso. O Valu acabou de falar, eu sei que o Valu falou de bom coração. Igor Gomes.